Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula eu vou fazer a correção da questão número 33 do vestibular 2022 da UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, com o tema Estudo da Reta, questão top demais. Considere as retas R, S e T tais que R é paralela a S, T é perpendicular às retas RS, R intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 2, S intersecta o eixo das abscissas no ponto de coordenadas 8 e 0, o coeficiente angular da reta R é a raiz negativa da equação do segundo grau, x² menos x menos 2 igual a 0, o coeficiente linear da reta T é a raiz positiva da equação x² menos x menos 2 igual a 0. Nessas condições, a área do triângulo em unidades de área é o A, que tem por vértices os pontos A, B e C, sendo A e B a interseção das retas R e S com o eixo das ordenadas, e o ponto C, a interseção das retas S e T, é igual a quanto? Então, veja que interessante, explora muitas habilidades aí essa questão. Então, para falarmos de reta, vamos ao gráfico, né? O eixo X, que é sempre horizontal, o eixo Y, que é sempre vertical. E a primeira informação que eu vou utilizar é que R intersecta o eixo das ordenadas no ponto de coordenadas 0 e 2, ou seja, o X do ponto é 0, o Y do ponto é 2. Então, esse ponto se assenta no eixo Y na altura 2. Sempre num par ordenado, o primeiro valor se refere à direção que está em relação ao eixo X e o segundo valor em relação ao eixo Y. Esse ponto está na direção do 0 em relação ao eixo X, na direção do 2 em relação ao eixo Y. Certinho? A segunda informação que eu vou utilizar aqui é que o coeficiente angular da reta R é a raiz negativa da equação x² menos x menos 2 igual a 0. Raiz de equação, a gente tem algumas formas diferentes de encontrar. Eu procuro geralmente pela soma e produto, é muito simples. Olha, o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 2. Soma é menos B sobre A. Pequenina a fórmula. Produto das raízes dos valores de x é C sobre A. Então, sendo assim, a soma vai ser quanto? Vai ser menos B. Como B já é negativo, vira mais 1 sobre 1, que é 1 mesmo. O produto, na verdade, que é um P, né, é C sobre A. C vale menos 2 sobre A, que vale 1, que dá menos 2. E eu preciso achar dois valores cuja soma seja 1 e o produto seja menos 2. Ora, para que o produto seja 2 e esse número seja inteiro, vou supor que seja, né? O x' precisa valer 1 e o x duas linhas 2. Assim, 1 vezes 2 é 2. Porém, aqui deu menos, eu tenho que colocar menos de alguém. Mas a soma dá positiva, então eu coloco menos no 1, que tem menor módulo. Veja, 2 menos 1, soma 1, produto, menos 1 vezes 2, menos 2, certinho. Então, os valores de x, as raízes são menos 1 e 2. Negativa é o menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. O que é coeficiente angular? É a tangente. É o que define a inclinação de uma reta. Se você pegar a tabelinha de senos, cossenos e tangentes, a tangente de 45 graus é 1. Mas aqui deu menos 1. Então, muito simples. Essa nossa retinha, ao invés de subir 45 graus, ela vai descer. Veja que se eu pegar esse ângulo aqui, dá 45 graus negativos. Eu vou colocar aqui 45 graus do lado esquerdo, mas tanto do direito como do esquerdo são 45 graus, ângulos opostos pelo vértice, são congruentes, têm a mesma medida, não é verdade? Daqui eu posso concluir que se esse ângulo é 45 graus, esse também é, porque um triângulo tem 180 graus e esse é de 90. 45 aqui, 45 aqui. Então, catetos vindos de ângulos congruentes são catetos congruentes. 2, aqui também 2. Agora, a próxima informação que eu vou utilizar é sobre o S. S intersecta o eixo das abscissas no ponto 8 e 0. Abscissa, abscissa, o X do ponto. O X, 8 e 0. Então, 8 para o X, 0 para o Y, altura 0. E diz aqui que R é paralelo a S, ou seja, essa reta
R em azul é paralela a essa reta S em verde. E isso nos dá a seguinte informação. Se essas duas retinhas são paralelas, esse ângulo é 45, esse também é. Ângulos correspondentes, não é verdade? Aqui também esse é 45 e esse também. Se esse cateto é 8, esse também será 8. Por quê? Se o triângulo é um triângulo isósceles, tem dois catetos com a mesma medida, né? Por que ele é isósceles? Porque aqui é 45 graus, aqui também é 45, logo, os dois catetos obrigatoriamente têm que ter a mesma medida, porque eles originam de ângulos congruentes com as mesmas medidas. Outra informação é que T é perpendicular às retas RS. Cadê a retinha T? Eu ainda não coloquei, só que ela é perpendicular às retas RS. Perpendicular é que forma com essas retas ângulos de 90 graus. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Perpendicular é isso. Outra informação importante é que o coeficiente linear da reta T é a raiz positiva dessa equação. A raiz positiva dessa equação é 2. Mas veja que aqui já saiu do 2, então posso confirmar que realmente essa retinha é perpendicular a ST e sai desse ponto 2, certinho? E agora, quer saber a área do triângulo ABC, sendo que A e B são as interseções das retas RS com o eixo das ordenadas. Ordenadas é Y. Então A e B são os pontos de interseção da reta RS com o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas Y, né? São esses aqui, ó. Então os pontos A e B estão aqui. R intersectou aqui, retinha S intersectou aqui, com o eixo das ordenadas, com o eixo Y. E o ponto C é a intersecção das retas ST. S está intersectando T aqui, então o ponto C é aqui. E quer a área desse triângulozinho, bacaninha aí. Como que se calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Mas quanto que é a base? A base aqui eu vou considerar essa parte, eu poderia inverter ele 90 graus e isso aqui viria para baixo. Quanto que é de 2 até chegar a 8? É 6. E quanto que é a altura? Agora eu posso constatar que a metade desse triângulo aqui é um triângulo cujo ângulo C mede 45 graus. Por quê? Porque aqui mede 90, está dividido ao meio, 45 de um lado, 45 do outro. Dá esses 90. 45 aqui, dá os outros 90, que dá 180. Então esse triângulozinho, ele é isósceles, ou seja, esse lado aqui mede 3 e esse também. Obviamente, se aqui mede 45 e aqui também, os seus catetos são iguais. Assim eu já posso fazer o cálculo da área do triângulo, que é base vezes altura, sobre 2. A base eu já descobri que é 6 e a altura é 3. Então 6 vezes 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18 sobre 2, 9. A área do triângulo, então, é 9. A alternativa correta, letra A. De até a próxima videoaula. Sucesso aí em seus estudos. E na dúvida, pode contar comigo. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.